Aí, pessoal, conforme eu falei para vocês, para facilitar a compreensão dessa questão, a gente faz esse pequeno esboço, certo? Aqui vai representar o gelo, a temperatura abaixo de zero. Aqui o gelo a zero, porque no problema vai ser necessário aquecer a água obtida até 20 graus. Então, vai envolver uma quantidade de calor para aquecer o gelo até zero. Depois vai haver uma quantidade de calor para fundir o gelo, certo? Porque não ocorre aquecimento da fase sólida para fase líquida, só ocorre mudança de fase. Então a mudança de fase ocorre com temperatura constante. E depois a gente vai aquecer até 20 graus. Então aí vamos precisar de uma quantidade de calor Q3. Então essa primeira quantidade de calor, como vai envolver variação de temperatura, a gente vai utilizar a quantidade de calor sensível. Então a quantidade de calor inicial vai ser a massa do gelo, que são de 10 gramas, vezes o calor específico do gelo, que é de 0,5, e a temperatura final menos a temperatura inicial. Então o gelo vai atingir 0 graus, menos a temperatura inicial do gelo, que é de menos 5. Então daí vamos obter o resultado 10 vezes 0,5 vezes 5. Então 25 calorias nessa primeira fase. Na segunda fase, não vai haver mudança de temperatura, então a gente utiliza a quantidade de calor latente, que vai ser a massa do gelo em questão, de 10 gramas, vezes o calor latente de fusão do gelo, né? Que é aqui 80 calorias por grama. Então obtemos 800 calorias. Daí vem a quantidade de calor Q3, que é para aquecer a água obtida. Como vai haver variação de temperatura, de 0 até 20, então a gente vai utilizar mais uma vez a quantidade de calor sensível. Então a quantidade de calor 3 vai ser a massa de água, vezes o calor específico da água, vezes a temperatura final, que é de 20, menos a temperatura inicial, que foi de 0. Então daí a gente obtém 10 vezes 20, 200. 10 vezes 1, 10, vezes 20, 200. Então a quantidade de calor total fornecida para transformar o gelo em água foi de 25 mais 800 mais 200. Então a gente obteve uma quantidade de calor de 1025 calorias. Daí, se a gente quer saber o tempo para que essa quantidade de calor tenha sido fornecida, a gente pode fazer por uma regra de 3 simples. Basta utilizar aqui que em 1 minuto libera 200 calorias. Então em 1 minuto a fonte libera 200 calorias. Então os 1025 calorias foi liberado em quanto de tempo? Certo? Então esse x é a quantidade de tempo. Multiplicando aqui, que a gente simplifica, vamos ficar com 200x igual a 1025 minutos. Daí a gente obtém 1025 dividido por 200. Que deu então 5,125 minutos.